Mas Deus tem uma palavra para você. Fala quem está ao seu lado agora. Deus tem uma palavra para você. Diga rompimento bíblico. Deus, quando faz um rompimento na vida de uma pessoa, infelizmente, se acontecer um rompimento numa barragem, é um estrago, né? Aquela água que serve para tanta coisa vai se perder. Mas é um rompimento que algo não consegue suportar e não consegue segurar. Então, muitas pessoas, quando vêm conversar comigo, ainda hoje atendendo uma pessoa, ela me disse: bispo, parece que na minha vida tem alguma coisa que segura. Eu sinto que minha vida está para romper, mas retroage, volta e não continua aquela esperança minha. E muitas coisas assim que eu vou fazendo, parece que vai acontecer e daqui a pouco não acontece. Isso é normal na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer pessoa, sendo ele evangélico ou não. Mas Deus teve rompimentos bíblicos interessantes, muito forte. E eu vou compartilhar aqui para você essa noite 5 rompimentos bíblicos. E na terça-feira, quem vier na terça-feira, você vai levar para sua casa a água do Rio Jordão, como um presente para você. Você não vai pagar nada por isso. A gente não troca nada aqui por nada de dinheiro. Você vai levar e consagrar a sua casa com a água do Jordão, que eu mesmo e mais algumas pessoas lá em Israel nós coletamos para trazer para você. O rio mais importante do mundo é o Rio Jordão. Na terça-feira você virá, vai levar a sua porção para a sua casa e Deus vai abençoar poderosamente. Porque terça-feira qual é o encerramento? 17 dias de jejum e oração pelo ano de 2020. Então, seu ano 2020 vai ser muito forte. Então, preste atenção a esses rompimentos bíblicos que Deus tem para você nesta noite. O primeiro rompimento bíblico, uma visão. Abra comigo em Gênesis, capítulo 26, no versículo 2. Era um tempo difícil, era um tempo de fome, havia fome na terra. Gênesis 26, 2. E Isaac, no tempo difícil, num tempo de situação complicada, as pessoas querem ir no mais fácil. Então, quando tem uma crise muito forte aqui no Brasil, o que é que as pessoas fazem? Todos querem ir embora para os Estados Unidos, todos querem ir embora para algum lugar. Quando tem uma seca muito forte em alguma região do Nordeste, nós sofremos muito com isso, o que é que as pessoas fazem? Eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para um lugar que chove, eu quero ir para um lugar mais rico. Então, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é deixar a sua terra, deixar a sua família e ir embora para outro lugar. Só que com Deus é diferente. Deus, ele tem poder para transformar você e você ser próspero numa terra seca, numa terra que não dá nada. Deus tem poder para isso. Aí é que entra o poder. Por que Deus escolhe Israel? Deus criou a Suíça, Deus criou a Alemanha, Deus criou a América, Deus criou terras produtivas, criou a Amazônia, aqui no Brasil, criou terras cheias de água, cheias de árvores, tudo que se planta dá. Mas Deus quis o que para o povo de Israel? Um deserto. Israel é um deserto, é pedra, não é um deserto de areia, é um deserto de pedra. E lá em Israel, Deus fez de um povo uma nação entre as mais poderosas da terra. Para você ter ideia, Israel tem 3 satélites sobrevoando a terra. É um dos 8 países do mundo que tem satélites. Inglaterra, China, Alemanha, Estados Unidos, Israel está lá. Um estado do tamanho de Sergipe, uma nação do tamanho de Sergipe, seca. Israel planta flores no deserto. O melhor pimentão do mundo que toda a Europa compra é de Israel, um pimentão doce que parece uma fruta. Israel colhe lagostas com o resto da água da irrigação. No meio do deserto tem lagosta, porque é um produto muito caro, lagosta. Então veja o que Deus faz. Israel, de 900 patentes do prêmio Nobel, Israel está em 2/3. Ou é parente de judeu, ou é judeu que mora em outra nação, ou é judeu que teve prêmios Nobel. Em todas as áreas, física, química, matemática, todas as áreas Israel está presente. Então é um povo que Deus deu inteligência, é um povo que Deus gera capacidade no deserto. E nós não seremos diferentes. Qualquer lugar que você estiver, sua árvore vai frutificar. A sua bênção vai chegar. Em qualquer lugar você vai prosperar, porque o Deus dono de tudo é o teu Deus. Amém? Vamos ver o que aconteceu na vida de Isaac com a revelação, um rompimento de visão, um rompimento sobre visão. Preste atenção. Havia naquela terra, versículo 1, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, 1 e 2.
o Senhor apareceu em visão e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei a sua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Ele obedeceu ao que o Senhor falou para ele: não vá para o Egito. O Egito era os Estados Unidos de hoje. Naquela época era a nação mais rica e poderosa. Não vá para lá, fique onde eu te disser. Teu pai me obedeceu, Abraão. Obedece a mim, Isaque, e você verá o que eu vou fazer na tua vida. Agora veja aqui o texto da obediência dele, o que foi que deu. Versículo 12: semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Quando você semear e colher 100 vezes mais, pode ter certeza, inveja vai acontecer na tua vida. Perto de você, dentro da tua casa, fora da tua casa, na tua rua que tu mora, no teu condomínio, na tua empresa, todos que te conhecem vão ver quem era fulano e quem é fulano agora. Deus fez muito na vida dele. E as pessoas muitas vezes não querem passar o que você passa, não quer seguir o Deus que você segue, e terá como os filisteus até hoje. Quem são os filisteus? Quem são os filisteus? Os filisteus estão lá na faixa de Gaza. Nós tivemos agora em Israel, a 50 quilômetros desse lugar. Os filisteus estão lá até hoje, defendidos pela ONU, não estudam, só é arma e tiro na mão, não estuda como Israel estuda, não quer ter o Deus verdadeiro, continua lá os mesmos filisteus de sempre, que estão lá na faixa de Gaza, na Palestina, e Israel está lá dominando tudo, porque Deus quer quem o obedece. Amém? Você gosta de ajudar ou estar com alguém que não te obedece? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você paga salário a 10 funcionários, um não te obedece dia nenhum, você vai dizer: amigo, não dá para trabalhar mais. Olha, você está despedido, procura um emprego em outro lugar. E tem 12 milhões, era 14, tem 12 milhões de desempregados agora, esperando um emprego na tua empresa, que vai te obedecer. Você vai pagar quem te obedece. E Deus, Ele abençoa quem obedece Ele. Amém? Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus é bom, querido, Deus está aí para te abençoar. Então diga assim: houve um rompimento, fale para quem está ao seu lado, houve um rompimento na vida de Isaque, porque ele foi obediente. Deus apareceu a ele e a vida dele mudou. Quem quer um rompimento na vida hoje? Quem quer que Deus venha romper na tua vida hoje? Tome posse, tome posse. Vamos agora a sonho. Gênesis 37. José, um dos irmãos, um dos filhos de Jacó, e que tinha muitos irmãos. E José tinha sonhos. E por José ter sonhos, Jacó era um homem que Deus falava por sonhos, e Jacó se identificou muito com José. Esse filho meu é o filho mais novo, é o meu por último filho que eu tive, é o filho da minha velhice. José tinha 17 anos, mas José tinha um sonho, contava para o pai. E achando que os irmãos iam gostar, José cometeu um erro de contar aqueles sonhos na vista dos irmãos. Chegava para o pai: meu pai Jacó, eu sonhei assim, assim, assim. Meu pai, eu tive um sonho assim, assim, assim. E os irmãos começaram a invejar José. Invejaram de tal forma que você vai ficar estarrecido com o que eles planejaram para destruir a vida de José. Preste atenção, no versículo 16... E ele disse, 37:16, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Interessante que Dotã era uma rota de feras.
Aquele lugar era chamado de Rota de Feras. Tinha muitos animais ferozes na rota de Dotã. E foi nessa rota que os irmãos quiseram matar José. Numa rota de feras, num lugar apropriado de morte. Viram-no de longe e antes que chegasse no versículo 18, a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Diga a quem está ao seu lado: não conte seus sonhos para quem não sonha igual a você. Eles não tinham sonhos, eles só queriam a herança do pai, e José era um sonhador, e José contava os sonhos para o pai, e eles tiveram tanto ódio do irmão, o irmão mais novo, que decidiram matar. Vamos matar, vamos dizer ao nosso pai que uma besta fera comeu ele, vamos levar o resto da roupa ensanguentada e mostrar ao nosso pai Jacó. Foi que um irmão disse: não, ele é sangue do nosso sangue, não vamos matá-lo, e jogaram numa cisterna. Mas só que os sonhos de Deus não morrem. Não tem cisterna. A cisterna que lhe jogarem vai ter uma mola propulsora. E essa mola vai te levar a lugares que você não vai imaginar. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Amém, querido? E veja só, teus inimigos vão se unir contigo, porque vão dizer: não adianta, eu já fiz de tudo para destruir essa pessoa, não consigo. Quem é o teu Deus? Quem é que te guarda? Quem me guarda é Jesus de Nazaré. Eu tenho aliança com Ele, eu vivo a minha vida com Ele, por isso eu sou guardado por Ele. Você vai dizer à pessoa: eu quero esse Deus, eu quero me unir a você, eu não suporto mais viver longe desse Deus teu, porque tudo na tua vida dá certo e na minha vida não dá. Eu quero fazer os mesmos passos que você, eu quero seguir os mesmos caminhos que você seguir, eu quero me esforçar como você se esforça, eu quero jejuar como você jejua, eu quero lutar como você luta. Mas o importante é que a pessoa vai copiar o quê? Porque o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar quem imita Cristo. Nós temos que imitar quem imita o reino de Deus. E aí você vai receber as mesmas coisas que Deus dá A, Deus dá a B. Não tem diferença. Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus dá para um, Ele dá para o outro. O que precisa é a gente seguir os passos do outro. A mesma coisa. Quando eu me converti, eu comecei a ler alguns livros de pastores e comecei a observar: eu vou seguir o passo desse pastor, eu vou fazer igual como esse pastor, eu vou fazer da forma que esse pastor faz. Comecei a ler um livro chamado de David Shaw, um livro chamado Quarta Dimensão, e nesse livro ele ensinava como orava, como ele orava, como Deus ensinou ele a orar. Ele ensinava a oração do monte. E tudo isso eu fui fazendo as mesmas orações. Comprei um monte no nome da igreja, subo ao monte, toda semana eu estou subindo ao monte. Quer dizer, quantos pastores, colegas meus já levei lá, chegou embaixo e deu tchau para o monte. Tchau, nunca mais eu venho aqui. 2 viram 2 serpentes na nossa frente assim: epa, eu não vou nem chegar lá em cima, eu fico aqui mesmo, com medo que a serpente mordesse. Quer dizer, eu nunca vi tanta serpente como naquele dia. Eu subo lá tem 25 anos. Naquele dia 2. Era para eles não irem mais, eles não foram mais. Um deixou de ser pastor. Então a vida é assim. É de quem luta, de quem não desiste, de quem persevera. José foi jogado naquela fonte. Aquela fonte, ele passou uns egípcios, pegaram ele, compraram ele, e ele chega lá como escravo. Como escravo na maior nação da terra. E depois ele torna-se governador, e o sonho acontece. Olha o 37:19. O 37:19, o que é que diz? E disseram uns aos outros: eis lá vem um sonhador mor. Mas esse homem, ele se transforma no governador de Israel, no governador do Egito. De escravo ele chega a governador, a segunda pessoa de Faraó. E depois uma seca terrível, os irmãos vão comprar comida onde? No Egito. Na mão de quem? De José. Fique de pé aí. Fique de pé. Uma palavra dessa é para você ficar de pé. Uma palavra dessa é para você glorificar. Uma palavra dessa é para você tomar posse. E dizer: assim como Deus fez com José, vai fazer na minha vida. Quem crê nisso?
Diga, assim como Deus fez com José, vai fazer na minha. Querido, você tem que ter essa visão o tempo inteiro. Não adianta você chorar. As pessoas às vezes querem ficar assim, chorando num canto, para todo mundo que passar ter pena dela e dizer, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Quando Deus tem um processo na tua vida, é Ele que quer te ajudar. Você não tem que ficar chamando a atenção dos homens, você tem que chamar a atenção de Deus. O que é que eu posso fazer diferente para chamar a atenção de Deus? Aí Deus vai trazer a ajuda que você precisa. Amém? Diga assim, em nome de Jesus, o que o Senhor fez na vida de José, o Senhor vai fazer na minha. Amém? Os irmãos vieram comer na mão de José. Só que José era tão de Deus que ele não matou. Ele podia matar os irmãos. Ele podia jogar no poço. Eu vou jogar vocês no poço para ver o que eu passei. Não, no coração dele não tinha isso. Sabe por quê? José estava governando o mundo. Quem governa o mundo não tem tempo de pensar em 11 irmãos. Pode sentar. Pegou a frase aí, irmã? Quem governa o mundo, quem quer o mundo, quem quer o Brasil, quem quer o planeta, não tem tempo de pensar em 11 pessoas. Jesus ia ser rei de todos os tempos. Jesus ressuscitou. Ele acreditou no que o Pai disse. No terceiro dia você ressuscita e vai sentar no trono aqui comigo. Vai ascender aos céus. Ele ascendeu aos céus. E nenhum homem, nenhum ser humano passa sem o crivo de Jesus. Aquele que foi mais humilhado, aquele que mais sofreu, aquele que foi desprezado. Jesus acreditou na promessa do Pai. Você precisa acreditar na promessa do Pai. Porque quando você acredita na promessa do Pai, a maldição não vai ficar na tua vida. A maldição familiar não vai ficar na tua vida. Existe uma maldição familiar muito forte na vida das pessoas, que você às vezes não entende. Por que eu não rompo? Porque às vezes uma bisavó sua consagrou todos os netos e filhos daquela família, porque ela fez um pacto com o diabo. É por isso que sua vida às vezes não tem um rompimento. Você está guardando a palavra, você está jejuando, está orando, e por que não rompe? Tem um problema lá de trás. Porque a Bíblia diz que o diabo, Deus vai até a primeira, terceira e quarta, segunda, terceira e quarta geração daqueles que odeiam, teriam maldições. Então, baseado nessa palavra, o diabo pode atuar na vida da pessoa. Mas até 1000 gerações daqueles que me amam, eu guardarei e os amarei. Então você precisa sempre estar orando. Toda a maldição dos meus antepassados, bisavós, avós e pais, sejam quebrados na minha vida. Você sempre na família tem alguém que diz assim, você parece com fulana bisavó, você parece com tia não sei quem. Não é assim? É espiritual. A pessoa fala do mesmo jeito, olha do mesmo jeito, senta do mesmo jeito. É espiritual. Isso tem que ser quebrado na tua vida. Diga em nome de Jesus, esses rompimentos bíblicos vão acontecer na minha vida. Veja agora um outro texto, Lucas. Diga, está ficando bom. Vamos para um rompimento agora de multiplicação. Lucas capítulo 9. Houve um rompimento nesse momento aqui, em Lucas capítulo 9. Olha o que diz a palavra. Versículo 11. A primeira multiplicação dos pães, 9, 11 a 17. E sabendo da multidão, e seguiu ele os recebeu, falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor se agasalhem, e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dá-lhes voz de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. Comeram todos, saciaram-se, levantaram, do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Querido, houve um rompimento, uma pesca extraordinária, onde o Senhor multiplicou aqueles pães e multiplicou aqueles peixes. O Senhor
colocou nas mãos. Deus, o Senhor Jesus, ele nunca se colocou no lugar do Criador. Ele não poderia ali naquela quantidade de pessoas dizer assim: sentem todos, não tem peixe nem pão. Ele perguntou: o que é que tem? Eu lhe pergunto: o que é que tem dentro de você? Se tiver os frutos do Espírito, Deus vai multiplicar. Se tiver as coisas ruins das trevas, as trevas que vão multiplicar. Jesus, ele sempre se colocou na posição de fazer milagre, mas não de criar. Então não tinha nenhum peixe, apareceu muitos peixes, ele criou. Não, quem criou foi Deus, foi o Pai. Jesus multiplicou. Lembra do azeite? Lembra do azeite da viúva e da farinha da viúva, que foi multiplicada? Tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de pão, ele multiplicou. Diga assim para quem está ao seu lado: Deus multiplica o que tem dentro de você, que apraz a Ele, que condiz a Ele. Tiver amor, vai multiplicar o amor. Tiver o perdão, vai multiplicar o perdão. Tiver o dom de ajudar as pessoas, vai multiplicar, ajudar as pessoas. Se tiver o dom de ser financeiramente forte, você vai multiplicar o ouro e a prata de Deus. É assim que Deus multiplica. Tem que ter algo dentro de você. Não pode Jesus querer fazer um milagre na tua vida e não ter nada em você. Por isso que primeiro há uma conversão. Primeiro há uma mudança, para você adquirir o que a Bíblia te orienta, o que a Bíblia te ensina. Você vai adquirindo, agora Jesus começa a trabalhar no que está entrando dentro de você pela palavra de Deus. Amém, querido? Tinha peixe, tinha pão. Jesus perguntou: o que é que tem aqui? Vê que eles ficaram assim, bobinhos. Ah, a gente tem que ir na rua comprar comida para tanta gente? Andar tantos quilômetros para comprar comida? Não tinha como. Jesus disse: procurem. No livro de Marcos, houve ainda a escola de André e a escola de Filipe, porque um discípulo disse: eu não vou sair procurando nada não. O outro saiu e foi procurando, o André. André foi procurar e achou pão e peixe. Filipe nem do lugar saiu. Jesus falou: procura o que tem na mão deles. Filipe ficou lá quieto. André, o outro discípulo, foi atrás. Não, eu vou achar alguma comida aqui. Quando achou, trouxe para Jesus. Jesus multiplicou. Jesus multiplica o que é colocar na tua mão. E o que é colocar na tua mão já existe. O que é colocar na tua mão já existe. Vai multiplicar a tua fé, vai multiplicar o teu trabalho, vai multiplicar a tua honra, vai multiplicar a tua santidade, vai multiplicar o teu amor, porque já existe em você, ele vai multiplicar. Se Deus procurar em você algo dele e não achar, infelizmente ele não pode fazer nada. Mas eu lhe digo que aí o diabo vem e multiplica o ódio, o diabo vem e multiplica a raiva, e não há um rompimento na tua vida da parte de Deus. Diga assim: na minha vida, Deus vai trazer um rompimento. Agora, aliança, diga aliança e conexão. Olha aqui esse texto, Lucas 5, aliança e conexão. Olha o que diz o texto, do versículo 4 a 9. 5, 4 a 9. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu prefiro andar com o meu cachorrinho do que andar com as pessoas? Se você parar para conversar com ela, cachorrinho de madame, né? Se você for conversar com ela, ela vai dizer: não, eu sou muito decepcionado, meus parentes me decepcionaram, os meus amigos me deixaram, a minha rua me deixou, o meu trabalho me deixou, todo mundo virou as costas para mim. E eu prefiro os animais, porque o animal é muito fácil, né? Ele deita, levanta. Se você matar um animal de fome, ele fica com fome, ninguém nem vai saber. Mas o ser humano não, é diferente. E aí ninguém quer ter esse trabalho de, sabe, aprender a lidar com as pessoas, que é uma arte divina. Aprender a lidar com esposa, aprender a lidar com filhos, aprender a lidar com amigos, aprender a lidar com todos, é uma arte divina, não é fácil. Eu vou te dizer, o que foi que aconteceu aqui? Pedro era um homem rude, mas Pedro aqui necessitou de uma conexão. Diga: Pedro necessitou de aliança e conexão. Preste atenção. E quando acabou de falar no versículo 4, o 5, 4 a 9, disse Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Muito inteligente a resposta de Pedro. Quando a gente não tem palavra, por que você não está gravando? Não está pegando a internet? Ok. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Preste atenção. Se Pedro não tivesse conexão, esses pescadores fossem inimigos, Jesus deu um milagre a ele tremendo. Ele ia perder parte da pescaria. Ele só ia colocar no barco dele o que cabia no barco dele. Porque ninguém, Pedro, se vire, não vou encostar meu barco aí não, dê um jeito, você é meu inimigo, você não fala comigo. Você não tem conexão comigo, você não tem aliança comigo, portanto o milagre que Deus te deu, perca. Você está entendendo? E por que Jesus não deu uma quantidade de peixes que cabia só no barco de Pedro? Para que essa palavra viesse hoje para você. Conexão, aliança. Ninguém cresce só, ninguém vence só, ninguém chega a lugar nenhum só. Só que para a pessoa crescer, com um grupo ou em aliança, ela precisa saber honrar. Tem gente que não sabe honrar a Deus, não honra a si próprio, quanto mais honrar alguém. Sabe? Aquela pessoa egoísta, ela quer tudo para ela e só ela presta, ninguém presta para nada. Então, nesse momento, o Senhor Jesus poderia multiplicar a noite inteira, preste atenção, a noite inteira não pegou um peixe, uma noite inteira, os peixes que ele costumava, Pedro, pescar, enchia o barco dele. Naquele dia Jesus encheu o barco de todos que estavam na praia. Então se Pedro, sabe, tem gente que Deus abre uma porta e ela fecha. Todas as portas que Deus abre, quem fecha é ela. Ela não sai de nenhum lugar que pode voltar. Saiu de um emprego, não pode aparecer mais lá, porque brigou com o patrão, brigou com todo mundo. Saiu de uma igreja, não pode voltar, porque saiu brigado com todo mundo. Não tem coragem de entrar na igreja depois. Saiu da família, uma briga de Natal, agora mesmo Natal, muitas famílias vão se reunir, o pau fecha. Semana Santa, Natal, meu Deus do céu, são brigas terríveis, porque as famílias se reúnem, um está em São Paulo, um está no Rio, um está em Minas, quando se reúne na Bahia, aí todo mundo chega, se reúne, meu pai, o senhor gosta mais dele, minha mãe, o senhor gosta mais dela, o senhor não gosta de mim, o senhor nunca gostou de mim, e aquela ceia de Natal vira uma confusão, porque as feridas estão abertas e vão ser expostas. Então eu te digo, você tem que ser uma pessoa de conexão. Fale com quem está ao seu lado. Você tem que ser uma pessoa de conexão e saber lidar com todas as pessoas. Até aquela que você sabe que não gosta de você, você vai lá e dá um abraço. Aperta a mão, entendeu? Tu sabe que a pessoa não gosta de você, mas tu vai lá, meu filho, como vai você? Nunca mais eu te vi. Não é com falsidade não, você vai para ver se dá mais uma chance a ela. Entendeu? Tu sabe, porque tem pessoa que não gosta de você, ela nunca vai dizer o motivo, ela nunca vai dizer porquê, mas ela não gosta. Porque às vezes você corre 5 quilômetros, ela corre 1. Porque às vezes você faz academia para ficar bonita, ela não faz. E fica com raiva porque você consegue perder peso. A vida é assim, querido. Mas todo mundo pode perder peso. Mas aí não consegue e aí fica com raiva de tu. Então, gente, acorda. Abraça a pessoa, beija a pessoa, fica com ela, porque você vai ajudar ela em nome de Jesus. Então diga quem está ao seu lado, você vai ajudar essa pessoa. E Deus vai te abençoar. Deus tem honra para te dar. Deus tem conexão para você. Vocês estão entendendo? Olha outro rompimento que houve aqui na Bíblia, muito importante. Muito importante. É o 5º rompimento ministerial. Isaías 6. Quantas pessoas têm desejo? Eu tive o desejo uma vez, não foi de ser pastor, eu tive um desejo uma vez de expulsar demônio.
Porque uma vez, aí meu sogro me chama de doido, porque eu gosto disso, né? Esse cara é doido, eu gosto de louvar, gosto da palavra, ele gosta de expulsar demônio. Mas é assim, porque uma vez manifestou uns demônios que eu cultuava eles. E eu vi aquele pastor expulsar, fez daqueles demônios uma coisinha bem pequena. Aqueles demônios ali não eram nada. E eu dei tanto presente àqueles demônios, cultuei tanto, anos e anos, pedi tanta coisa para eles. E depois eu vim manifestar na igreja e o pastor expulsar, sem simplesmente expulsar. E eu fiquei com aquele desejo, eu quero ter esse poder, de fazer isso com esses demônios que fizeram tanta coisa na minha vida. Aí, eu tive esse desejo. As pessoas têm um desejo e às vezes não conseguem fazer. Tem que haver um rompimento na vida delas e na minha vida. Olha aqui Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual era o problema de Isaías? Um homem de lábios impuros, e ele sabia o problema dele. Quando a gente sabe qual é o nosso problema, Deus nos cura. Ele sabia, o meu problema não é prostituição, o meu problema não é adultério, o meu problema são lábios impuros. E eu não consigo pregar para este povo, porque esse povo tem lábios impuros e eu tenho lábios impuros. Ele foi sincero com Deus, deu uma visão a ele no altar, e um querubim veio, tocou como uma tenaz em sua boca, e ele a partir dali, o próprio Deus falou, o teu problema foi resolvido. A tua boca que era impura, agora passou a ser uma boca santa. A quem enviarei agora, Isaías? Ele entendeu tudo e disse, pode me enviar agora, porque o Senhor acaba de me curar do meu problema. Isaías é um dos livros mais deliciosos que todo evangélico gosta de ler. Um livro maravilhoso, um livro cheio de promessas, de profecias. Todo mundo gosta de Isaías. Todo mundo tem uma palavra de Isaías, recebe uma palavra de Isaías. Isaías não podia pregar. Houve um rompimento na vida de Isaías ministerial. Diga, rompimento ministerial. Com essa visão que ele teve, nesse dia, nessa hora, houve um rompimento. Eu tenho certeza que tem rompimentos na vida de uma pessoa com dia e hora marcada. Naquele dia, naquela hora, a tua vida vai dar uma guinada de 360 graus. Te mostrei aqui vários rompimentos. E essa hora está chegando. Abraão teve um rompimento na vida dele. Ele queria ter um filho e não podia. Houve o dia em que Deus apareceu para ele e disse, te darei um filho das tuas entranhas. Porque o filho que ele teve, o Ismael, não era de Sara. Era um filho da secretária dele. Que ele deitou com permissão de Sara. Agar. E um dia Deus apareceu para ele, vou te dar um filho. É um filho das tuas entranhas. E nasceu Isaac. Então, naquele dia teve uma virada. A vida dele era uma vida boa, ele tinha 318 empregados. Ele era um homem rico, um homem de posses. Ele era um homem que tudo ele conseguia, mas o sonho maior daquele homem era qual? Ter um filho. Um filho dele e Sara. E teve um dia que Deus deu um rompimento na vida dele. Fique de pé. Eu creio que hoje Deus vai estar dando um rompimento na tua vida. Hoje, agora, tem data marcada, tem dia marcado, hoje e terça-feira. Terça-feira que vem tem mais 7 pontos sobre esses rompimentos. Deus vai te dar, em nome de Jesus. Você não pode perder essa fé, perder essa expectativa. Em nome de Jesus, não pode perder. Eu estou desestimulado. Por isso você precisa andar com gente que te estimule, com gente de fé, com gente que sonha, com gente que pensa. Gente que pensa nisso, vai ter um rompimento na minha vida, vai ter um rompimento na minha casa. Em nome de Jesus, dê as mãos e vamos orar. Vamos clamar a Deus agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor quer trazer um rompimento na tua vida. Então 5 rompimentos bíblicos da parte do Senhor. De todos nós aqui, de todos os rompimentos nós falamos, ministerial, financeiro, todo tipo de rompimento, em nome de Jesus. Comece a orar agora, comece a falar com Deus. Eu vou pedir de imediato que Sandro e ela, Crisley, podem vir,
em nome de Jesus, como a banda também. E nós vamos agora buscar a Deus esses rompimentos. Em nome de Jesus Cristo. Deus quer fazer na tua vida grandes coisas. Deus quer trazer um rompimento maravilhoso. Aquelas redes que Pedro lançou ao mar iam se rompendo, de tanto peixe. Pedro nunca viu tanto peixe. Ele nunca viu. Pescaram a noite inteira, não conseguiram um. Mas Jesus disse: lança a rede à direita do barco. Uma revelação. E Deus quer te dar uma revelação. Onde você investiu o seu suor, onde você investiu o teu trabalho, onde você investiu as suas orações. Você não pode orar a ver navios. Você tem que orar com alvos. Alvos. Quem pega numa arma para atirar no inimigo não pode atirar a ermo. O inimigo vai acertar o tiro nele. Você tem que pegar uma arma, a arma da oração, e atirar na cabeça daquele demônio, na cabeça daquele espírito que tem prendido a tua bênção. Pedro, uma noite inteira, estava desestimulado. Como pescador, a profissão dele ia mal. Ele disse: como agora eu não posso andar com esse homem, que disse para mim que lançasse a rede aqui? E praticamente o Senhor Jesus juntou todos aqueles peixes na rede de Pedro. E Jesus vai juntar na tua rede grandes coisas, grandes sonhos, grandes bênçãos, grandes vitórias. Quem crê nisso, igreja? Quem crê nisso, adore ao Senhor, comece a orar.